de enquadramento, vocês me avisem, viu, gente, por gentileza? Vou me destacar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, jovens, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje o imperialismo e o colonialismo das nações europeias durante o século XIX. É isso que nós vamos trabalhar. De que forma essas nações europeias elas vão se consolidar em busca de áreas coloniais? Como isso vai ser construído? Quais são as bases da construção desse processo de dominação que as nações europeias vão estabelecer? É um pouco disso que nós vamos trabalhar agora nesse primeiro momento, é uma contextualização. Então, nós já estamos trabalhando aqui no século XIX. Vimos que o século XIX ele passa por algumas transformações bastante interessantes. Vimos que o liberalismo ele vai se consolidando, tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico, ele vai se consolidando dentro desse contexto histórico. Nós temos aqui os avanços materiais proporcionados pela chamada Revolução Industrial, e aí vocês vão lembrar que especificamente o século XIX, eu já estou falando de uma segunda Revolução Industrial, e essa segunda Revolução ela tem características específicas. E aí vocês vão lembrar que é uma segunda revolução marcada pelo desenvolvimento de novas tecnologias, as ferrovias, as locomotivas, elas fazem parte desse processo de transformação, mas aí nós temos invenções como o aço, o dínamo, novas fontes de energia, como o petróleo, o diesel. Nós temos também a questão dos automóveis, as comunicações como o telégrafo, o telefone, tudo isso traz um impacto dentro desse processo de desenvolvimento industrial que as nações estão vivenciando durante o século XIX. Outra característica fundamental que nós vamos lembrar aqui para a gente poder ingressar nessas discussões é as questões relacionadas à ciência, ao desenvolvimento científico. O século XIX, gente, ele é conhecido como o século das ciências, ou cientificismo. O que foi isso, Humberto? Por que o século XIX nós podemos afirmar que é o século da ciência? Porque a ciência ela vai ganhar um status de verdade. E se você não tiver bases científicas para explicar alguma coisa, esse conhecimento ele não terá validade, será um conhecimento menor. Então, durante o século XIX, a ciência ela se consolida como a principal forma de explicação das relações do homem em sociedade, do homem com a natureza. Então, nesse momento, o que é que vocês já estudaram sobre as ciências durante o século XIX? Vocês estudaram Charles Darwin. E o Charles Darwin, ele tem uma teoria chamada Teoria da Evolução das Espécies. E essa teoria do Charles Darwin, ela trabalha dentro de qual perspectiva? De uma perspectiva que, ao longo da história da humanidade, os seres vivos eles vão se adaptando, eles vão se transformando, e os mais aptos, os mais fortes, eles vão ficando. E aqueles mais fracos, eles vão perecendo. Essa, em síntese, é a teoria do Charles Darwin. Então, é uma teoria que busca desenvolver a ideia da evolução, do evolucionismo, onde, nessa ideia, existem povos, ou, digamos assim, animais que estão fadados a se desenvolver, a prosperar, e outros que estão a serem extintos, né?
animais mais fracos. Então, essa teoria da evolução das espécies, ela vai ser desenvolvida agora com bases em questões sociais. Um pensador chamado Spencer vai pegar essa teoria da biologia do Darwin e transformar numa teoria com características sociais. Qual é essa teoria aqui, gente? É a teoria do darwinismo social. O que seria o darwinismo social? Pegar as ideias de evolução, trazer para a sociedade, para explicar o desenvolvimento das sociedades, onde nessa perspectiva existiriam sociedades avançadas, desenvolvidas e sociedades atrasadas. Então, essa perspectiva do Darwin, lá na evolução das espécies, uma perspectiva biológica, vai trazer a criação de novas teorias dentro de uma perspectiva social, que nós chamamos de darwinismo social. Não esqueçam disso, gente. É esse darwinismo social que vai justificar a dominação do homem branco, do europeu sobre os outros povos. Não esqueçam disso, isso aqui é uma questão essencial para vocês entenderem. E aqui gera a questão do racismo, do preconceito em relação a determinadas sociedades. Por quê? Para esse teórico, essas sociedades, por que ele trabalha numa perspectiva de sociedades avançadas e atrasadas, gente? É por conta do rápido progresso material que nós temos aqui durante o século XIX, proporcionado pela segunda Revolução Industrial. Então, a ideia da evolução das espécies, que você tem uma evolução constante desses grupos, vai ser trazido para a sociedade, onde determinados povos são vistos como avançados, detentores de cultura e de saber, e outros povos que são povos bárbaros, povos sem cultura, incapazes de compor um repertório cultural. Então, essas são teorias que vão ganhando força durante o século XIX. Então, durante o século XIX, nós vamos chamar esse período aqui, Hobsbawm, ele chama esse período, século XVIII, a era das revoluções, e o século XIX, a era dos impérios, né? Eu gosto muito do Hobsbawm porque ele tem essa sacada em termos de organização do período histórico e traz uma nova perspectiva para a gente que foge um pouquinho dessa perspectiva cronológica tradicional. Então, durante o século XIX, nós temos a questão do imperialismo. Povo de Deus, o que é o imperialismo? Imperialismo vem da ideia de construção de impérios. Construção de impérios coloniais. Não esqueçam disso. Um termo que nós vamos utilizar muito, e que é muito utilizado nessa perspectiva de imperialismo, são as chamadas áreas de influência. A formação de áreas de influência. Oi, gente, vocês estão vendo o quadro inteiro? Bom dia! E isso de certa forma, é isso mesmo, Cristina, que você tem várias potências europeias dominando o continente africano, o continente asiático, e se colocando como donas do mundo. Realmente é isso mesmo, desarticulando sociedades tribais, é um pouco disso que nós temos dentro desse contexto.
Gente, eu estou preocupado. Dá para ver o que eu estou escrevendo aqui como um todo, dá? Eu vou fazer um ajuste aqui, porque eu acho que está faltando essa parte final aqui. Não está não para vocês? E agora? Melhorou? E agora deu certo, não deu, gente? Sim, nós vamos ver isso, Cristina. Eles chamam essas áreas de dominação de protetorados. E aqui na América Latina, os Estados Unidos, eles são a referência desse processo de dominação imperialista. Eles são a marca dos Estados Unidos, e isso até a área de influência. Áreas de influência, ótimo. Então, gente, essas áreas de influência, agora, elas são áreas de influência não mais como nós tínhamos lá no colonialismo do século XV e XVI. Essas áreas de influência, agora, elas são áreas que devem ser fornecedoras de matérias-primas, mas também, gente, áreas que se transformam em potenciais mercados consumidores. É como se eu dissesse para vocês assim, ó, as nações europeias durante o século XIX, uma política imperialista, essa política, a marca dela é a disputa por áreas coloniais nos continentes africano e asiático, onde essas potências europeias elas estão lutando por áreas de influência. E essas áreas de influência agora devem tanto fornecer matérias-primas, como também servirem como mercados consumidores dos produtos europeus. Não esqueçam disso. Então, durante o século XIX, essa revolução industrial, essas novas invenções, como eu falei para vocês no início da aula, elas vão trazer uma ideia que as sociedades estão caminhando sempre para o progresso. Que as sociedades que não são dotadas dessas tecnologias são sociedades atrasadas, uma sociedade sem cultura, sem saber. E essas sociedades atrasadas, elas deveriam ser o que, gente? Civilizadas por quem? Pelos europeus. Então, os europeus iriam colocar sua marca no continente africano e no continente asiático a partir dessa civilização levada pelos povos europeus. Gente, aqui nós temos um elemento bastante interessante. Quem lembra qual é a característica do colonialismo do século XVI? Ou a justificativa que as nações Portugal, Espanha estavam utilizando ali no século XVI para colonizar essas áreas? Qual era a justificativa estabelecida? Quem lembra? A missão civilizatória está mais forte aqui, no século XIX. Lá no século XV e XVI tem outra missão que se sobrepõe a essa ideia de civilizar. Qual é, gente? Expandir a fé católica. Lembra? A Companhia de Jesus vem para cá no contexto da Contra-Reforma. Então, a ideia seria expandir a fé católica, né? Catequizar esses povos, salvar aquela gente, e aqui ó, é a ideia de civilizar. Né? Civilizar a partir da cultura do saber, já que esses povos europeus se julgam superiores. Lembrem-se disso, gente, é uma diferenciação assim, bastante
discutiu, até porque alguns autores colocam também que ali no século XVI tem essa missão civilizatória, a partir do momento que eles estão chegando numa perspectiva etnocêntrica. Olha aí, ó, mais uma coisa importante para a gente lembrar, ó, esses europeus, eles têm uma perspectiva etnocêntrica. Etnocentrismo, gente. Lembram desse conceito? Já discuti etnocentrismo com vocês. Quando eu falei aqui acerca dos contatos entre portugueses e povos nativos do Brasil, espanhóis na América Espanhola, romanos quando estão se expandindo. Aí qual é a ideia do etnocentrismo? É que minha cultura é o centro, a minha cultura é superior às demais culturas. Não esqueçam disso, gente. São elementos aqui. Eu estou trabalhando com vocês uma breve contextualização, mas estou também trabalhando os conceitos importantes, né? Acerca dessa construção do século XIX e como esse imperialismo ele está se formando aqui dentro desse momento histórico. Então, esse imperialismo, ele também é chamado de neocolonialismo. Gente, por que o imperialismo é chamado de neocolonialismo? É um novo colonialismo, ó, uma nova roupagem. É o colonialismo do século XIX com uma nova roupagem. Outras nações estão chegando nesse processo de colonização. Você tem outras bases de justificativa ideológica, como a ideia de civilizar. Nós temos uma perspectiva onde essas áreas agora elas estão se transformando não somente em áreas fornecedoras de matérias-primas, mas também consumidoras desses produtos que estão sendo vendidos. Então, essas são características muito importantes para a gente lembrar dentro desse contexto. Outra característica importante do século XIX, gente, só para a gente fechar esse contexto aqui, ó, o sistema capitalista, capitalismo, ele está se transformando. O sistema capitalista, que era baseado no capitalismo industrial, agora ele passa a ser um capitalismo monopolista financeiro. São formadas do que, gente? As holdings, os trusts, os cartéis. Então, o capitalismo ele passa a se transformar e ele passa a ser um capitalismo monopolista financeiro. Agora, os capitais internacionais, eles estão circulando. Então, é outra característica importante aqui do século XIX. Povo de Deus, eu vou para o slide agora, já fiz essa breve contextualização para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês têm alguma colocação? Vou botar aqui da frente para vocês fazerem um print aí do quadro, viu? Dei um print aí no quadro, gente, que eu vou apagar isso aqui mais tarde. Então, agora eu vou para o slide, trabalhar com vocês esse conteúdo. Gente, é um conteúdo muito fácil, muito legal. Tem algumas questões aqui que nós não vamos. Eu vou destacando para vocês o que é primordial, que vocês devem saber. Viu? Beleza, valeu, João Gabriel. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Só um minuto.
Pronto. Jovens, estou compartilhando o slide. E ali, Calma. Oi? Tá. Ótimo. Então, povo de Deus, vamos lá. Então, vejam que eu estou articulando o imperialismo ao processo de industrialização do século XIX. Nós vamos ver agora que outros países também estão se desenvolvendo de forma muito rápida durante o século XIX, não somente os países europeus, mas os Estados Unidos, por exemplo, e até mesmo o Japão já estão se desenvolvendo. Nós estudamos na aula passada um pouco do imperialismo dos Estados Unidos, a marcha para o oeste, o processo de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos no século XIX. O Japão, eu vou falar para vocês na próxima aula sobre a chamada Era Meiji, o processo de desenvolvimento do Japão. E aí, como eu disse para vocês, essas áreas agora, além de serem fornecedoras de matérias-primas, elas se tornam mercados consumidores. Então, esse é o momento que nós vamos trabalhar durante o século XIX e esse desenvolvimento econômico e material que as sociedades estão atravessando. Gente, eu estou trazendo uma problematização aqui para vocês acerca da problemática da imigração, a partir da Primavera dos Povos, né, na Primavera Árabe, nós temos uma grande migração de povos aqui, ó. E aí essa matéria é uma matéria de 2018, trabalhando aqui o número de pessoas que estão migrando do continente africano, principalmente da África subsaariana, que é a África ali após a linha do Saara, uma África mais pobre, né? Nós já vimos isso, e que também, de certa maneira, o processo de colonização foi muito mais intenso e as migrações aí, sobretudo a partir da Primavera Árabe de 2013, 2012, que trouxeram efeitos aí como uma perspectiva, principalmente dessa questão humanitária, né, gente? Hoje, com a crise da Covid, quase não se fala nisso, mas você ainda tem campos de refugiados e as migrações ainda são constantes desses povos que estão fugindo do continente africano por vários motivos, né, gente? No contexto histórico do século XIX, nós vimos nas aulas anteriores que você tem o processo de independência da América espanhola e portuguesa, como um elemento importante, mostrando que os antigos impérios de Portugal e Espanha estão se esfacelando. Temos a unificação da Alemanha e da Itália, que são unificações tardias, e por isso também nós temos uma mudança na configuração da exploração da África e da Ásia, por conta da entrada dessas duas nações já no século XIX. A política imperialista, como eu falei para vocês, que é caracterizada pela dominação de vastas áreas coloniais, com uma nova perspectiva, um novo viés, a consolidação do liberalismo econômico, também como uma marca do século XIX, e as mudanças no sistema capitalista, a segunda revolução industrial, os seus diversos inventos que vão revolucionar a vida das pessoas, e aí as ideias da ciência e do evolucionismo como marcas do século XIX. Então, gente, quando você estuda história, é tentar articular isso aqui, ó, para as coisas não ficarem soltas. Saber que o século XIX, esse século da formação de impérios, como eu disse para vocês, né, a era dos impérios, segundo Hobsbawm, está entrecortada por vários elementos importantes e que, de certa forma, dão uma marca para o século XIX. A marca aí do pano de fundo da segunda revolução industrial, dessa ideia de progresso e evolução constante que as sociedades estão vivendo. Então, a segunda revolução industrial, como eu disse para vocês, Europa, Estados Unidos e Japão atravessam uma série de avanços aí na indústria, nos transportes, nas comunicações. E aqui, gente, eu estou trazendo de forma bem ampla, não precisa vocês decorarem isso, alguns inventos, algumas invenções
que vão transformar a vida das pessoas, né? A fabricação do aço, por exemplo, ela vai dar uma maior possibilidade para o desenvolvimento das ferrovias, das locomotivas, a invenção do dínamo, que vai fazer com que a energia mecânica se transforme em energia elétrica posteriormente. Você tem novas fontes de energia, como a gasolina, o diesel, os derivados do petróleo sendo utilizados, né? Anteriormente você tinha mais fontes ligadas ao carvão mineral, os primeiros automóveis, o telégrafo, o telefone, que vão revolucionar as comunicações. Gente, é interessante, quando o telefone foi inventado, por exemplo, quem estava lá no dia da invenção do telefone, em Genebra, na Suíça, era o Dom Pedro II, né? Ele foi um dos primeiros a utilizar o telefone, a testar o telefone. E aí você tem o telégrafo, por exemplo, os primeiros cabos telegráficos do Brasil para a Europa foram construídos durante o segundo reinado. Então, isso você tem uma grande transformação em relação às comunicações, o encurtamento das distâncias. Gente, é muito importante a gente compreender isso, porque tem uma habilidade que é muito comum, que ela se encaixa perfeitamente, que é que a gente compreender a questão da circulação de mercadorias e pessoas ao longo do tempo. Gente, essa perspectiva de circulação de mercadorias e pessoas, ela é atravessada em diversos momentos históricos. Nós já trabalhamos ali no Mediterrâneo, na dominação dos romanos, como eles dominavam o Mediterrâneo, ia se expandindo, conquistando novas áreas, formando áreas de província. Nós vimos novamente o Mediterrâneo e a abertura comercial com o Atlântico ali nas grandes navegações, então circulação de pessoas e mercadorias. E na Revolução Industrial, esse também é uma das características mais importantes, né? Você tem grande desenvolvimento material que é mostrado principalmente a partir dessas invenções, dessas novas tecnologias que vão revolucionando aqui e impactando a vida das pessoas. Então, como eu falei para vocês, as locomotivas nos Estados Unidos, interessante, desde 1807 você já tem um barco a vapor, a partir de 1840 você já tem a locomotiva. Então, imagina esse processo de transformação e o encurtamento de distâncias e a expansão ferroviária para revolucionar o transporte de mercadorias. Isso abre uma nova perspectiva, principalmente para atender a demanda das pessoas por produtos, viu? Por esses produtos que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Gente, eu trouxe aqui mais a título de curiosidade. Qual a diferença entre o trust, o holding e o cartel? Você tem uma diferença sutil aqui. O trust ele se baseia principalmente na ideia de fusão de várias empresas, se transformando em uma. Então, essa é uma das características. Por exemplo, hoje no Brasil, existem leis que fiscalizam essa questão da fusão das empresas, porque se várias empresas vão se fundir numa só, elas podem monopolizar todo o mercado. Isso não é bom em termos econômicos, né? Principalmente por conta do liberalismo e de você ter privilégio para uma determinada empresa. Então, por exemplo, quando você tem uma rede de supermercados adquirindo outra rede de supermercados, muitas vezes você tem a formação de monopólios. E se essa empresa monopoliza, ela vai determinar os preços finais no mercado, para o mercado consumidor. E nós sabemos que quem detém o monopólio, ele tem o quê? Lucros altíssimos, porque ele vai determinando o preço dessas mercadorias. Já os holdings, gente, você não tem essa perspectiva de fusão, mas você tem a perspectiva de vender as ações das empresas, onde essas empresas aqui, você tem uma empresa central que controla várias outras pequenas empresas, de certa forma independentes, formando sociedades anônimas, mas que você tem a questão acionária
como elemento principal da formação do holding. E o cartel, no momento em que você tem a união de várias grandes empresas que têm autonomia, que têm independência, mas que terminam monopolizando o mercado. Você tem, por exemplo, gente, a questão da venda de combustíveis. Você tem grandes empresas que vendem, que são donas de várias outras pequenas empresas dentro do mesmo ramo ou indústrias e que terminam, de certa forma, determinando o preço desses produtos no mercado, né? Eles vão dividir esse mercado, mas, de certa forma, vão monopolizar e determinar. É por isso que, às vezes, o posto de gasolina aumenta a gasolina e aí, logo em seguida, tem um aumento em dominó. E aí, os outros postos eles vão aumentando. Por quê? Para seguir uma tendência do mercado, mas também, de certa forma, eles combinando determinados preços aqui nessa associação para dominar mercados. Então, o capitalismo agora não é mais o capitalismo industrial, é um capitalismo monopolista financeiro. Monopolista por quê? Porque tanto trust, holding, cartel, eles têm o monopólio como elemento central. Gente, o último capítulo de geografia do livro didático é justamente a segunda revolução industrial. Então, vai ficar bem casado com história, porque vocês já estão vendo história, e aí vão aprofundar esses conceitos lá na geografia no último. Então, esse imperialismo do século XIX é um imperialismo marcado, onde essas potências imperialistas europeias elas vão colonizar outras áreas, como eu disse para vocês, agora não só as potências europeias, mas os Estados Unidos e o Japão, e aí você tem Ásia, África, América Latina e Oceania como sendo as áreas dominadas por essa nova perspectiva, o novo colonialismo. Neocolonialismo é o novo colonialismo. O que é que está em jogo aqui, gente? A necessidade de mercados produtores e fornecedores de matérias-primas ou de fontes de energia, ou mesmo de elementos aqui de minérios. Você tem o carvão, ferro, cobre, ouro, diamante. Então, esses mercados fornecedores desses produtos que também vão se transformar em mercados consumidores desses produtos que as nações europeias estão trazendo agora. Então, na segunda revolução industrial, essas áreas também, gente, elas se transformam em áreas de oportunidade de investimento, principalmente de investimentos de capitais, de migração de europeus. Então, são características também aqui muito importantes, já que o capitalismo monopolista financeiro, ele tem por essa perspectiva de você pegar recursos, investir em outras áreas, aí vocês vão lembrar, quando eu pego esses recursos e vou investir em outras áreas, e eu sou capitalista, eu não quero esperar 20, 30, 40 anos para reaver o meu investimento, eu quero um investimento a curto prazo, né, gente? Por isso que hoje você tem ali as variações nos mercados internacionais, na Bolsa de Valores. Por quê? Porque o capital, o que nós temos hoje é um capital volátil, que vai migrando de acordo com os interesses, onde as taxas de juros são mais vantajosas, onde aquele mercado ele não apresenta riscos para quem está investindo. Então, tem uma série de características aí desse capitalismo monopolista. E aqui, gente, você tem uma capa de jornal francês que está aqui, A França levará civilização, riqueza e paz ao Marrocos. É uma capa de jornal de 1911, mostrando o processo de colonização francesa sobre o Marrocos. Gente, Marrocos, Argélia, por exemplo, né, foram regiões marcadas pela colonização francesa durante o século XIX e início do século XX. E veja aí, a ideia de levar a civilização, o saber, a cultura para esses povos. Né? Veja como está representada
a Europa nessa figura feminina e como estão representados os povos aí, ó, povos famintos, trabalhadores, e é a mulher representando a Europa, a França toda altiva, né, toda forte. Isso é uma representação que vai ser muito utilizada nesse processo de colonização do século XIX. Então, como eu disse para vocês, durante o século XIX, as ideias do Charles Darwin, elas vão ser, de certa forma, apropriadas por vários teóricos, e um desses teóricos é o Spencer. E o Spencer vai transformar as teorias do Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies, numa perspectiva social, para justificar essa missão civilizadora do homem branco sobre o continente africano e asiático. Olha esse trecho aqui, gente, que eu recortei para vocês, de um poeta britânico chamado Rudyard Kipling. Ele diz assim, ó, assumir o fardo do homem branco. Fardo, que é fardo, gente? É algo pesado, né? É algo pesado que você carrega. Enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Olha o que ele está dizendo aqui, gente, que a colonização é algo duro, é algo ruim, porque os melhores filhos do homem branco estão indo para a África, para a Ásia, para servir a esses cativos. Por quê? Porque eles têm a missão de civilizar esses povos. Veja essa imagem aí, gente, essa fotografia, como ela é muito emblemática. E aí, dois colonizadores brancos sentados, um deitado, outro sentado, um lendo jornal. Veja que o cartão está sentado numa cadeira, né? E você tem aí um jovem negro abanando aí o colonizador, né? Veja que a questão, quem está servindo quem, gente? Essa imagem, essa fotografia, de certa forma, contradiz essa ideia que esse europeu está servindo. Muito pelo contrário, ele foi se valer das riquezas existentes no continente africano e asiático, né? Nada de exílio, não. Eles foram explorar atrás das riquezas. Gente, vocês já assistiram o filme Pantera Negra, Wakanda Forever? Trabalha um pouco dessa colonização, né? É muito interessante ali a discussão que é feita dentro do filme Pantera Negra, né? Recomendo para vocês aí, quem tiver assistido ainda, veja a partir dessa perspectiva. Tem alguns filmes do Pantera Negra, tem um dos filmes Tarzan, que trabalha também essa perspectiva da dominação europeia. O Tarzan é nas disputas da Inglaterra e da Bélgica ali pelo Congo, viu, gente? E da Alemanha também, né? Bélgica, Alemanha, Inglaterra na região do Congo. A ideologia imperialista, gente, ela é baseada nesses 4 elementos: civilização, o etnocentrismo, o racismo e o darwinismo social. Não esqueçam disso. A ideia de civilizar esses povos, a ideia do etnocentrismo, a minha cultura é a cultura central, a cultura superior. A ideia do racismo, onde essa população é uma população inferior que merece ser dominada. E aí, gente, eu indiquei para vocês na nossa agenda, para que vocês verifiquem um texto que tem no nosso livro didático, na página 74, falando da questão da biologia e da eugenia. Gente, essas ideias aqui de cultura superior, cultura inferior, vão ser apropriadas, por exemplo, pelo Hitler, dentro de um contexto lá já da Segunda Guerra Mundial, dizendo que existiam povos que seriam inferiores. Então, essa ideia do darwinismo social, gente, é uma ideia falsa. Existiam povos culturalmente superiores e outros inferiores. E dessa forma, essa atitude aí legal do europeu, boa, seria levar a civilização e a educação
para esses povos que não tinham capacidade de formar essa cultura e essa civilização. Gente, o século XIX, já até falei para vocês que essa ideia de miscigenação, de mistura, essa ideia racial no Brasil, ela também vai trazer uma nova perspectiva, né? Lembrem-se que a ideia da miscigenação e da mistura formavam sociedades inferiores. Nós discutimos isso. Aqui o quadro, só para ver a questão da diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo, já na minha fala anterior, quando eu utilizei o quadro também, de certa forma eu já falei aqui para vocês das diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo, desde a questão do período histórico, qual o contexto envolvido, quais as áreas a serem exploradas, o que é que está em jogo aqui, né? O monopólio comercial, agora você tem exportação de capitais, aqui a expansão da fé, aqui uma missão civilizadora, e o capitalismo numa fase comercial, o capitalismo agora numa fase monopolista financeira. Gente, próxima aula a gente vai para discussão acerca da Conferência de Berlim, da partilha da África, e aí nós vamos ver de que forma a interferência do Otto von Bismarck, já chanceler aí da Alemanha, de que forma a Alemanha interferiu nessa organização e nessa divisão da África entre as grandes nações europeias durante o século XIX. Próxima aula a gente termina esse conteúdo. Povo de Deus, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. A gente se encontra quinta-feira. É isso mesmo, Cristina. Já assistiu aquele filme Madagascar? Ele, de certa forma, é uma expressão desse processo colonizador. Viu? Povo de Deus, um grande abraço, um belo